Oi, gente, tudo bem? Comecei aqui o primeiro vídeo dessa saga que vai ser a gravidez. Na verdade, está sendo, né? E aí, quero começar por esse vídeo, claro, contando um pouco como foi descobrir a gravidez, entrar em alguns detalhes, quem sabe responder algumas perguntas que eu já tinha colocado lá nos stories do meu Instagram. Vou montar para vocês uma linha do tempo aqui rapidinho, só para explicar certinho como é que aconteceu. Antes de conhecer o Rafa, isso antes de 2021, eu tinha crises horríveis de espinha no rosto e eu tentei, fui no ginecologista, ele disse que eu tinha ovário policístico e eu tentei de tudo, todos os tratamentos naturais que vocês podem imaginar, eu tentei, porque eu não queria tomar anticoncepcional. Ele tinha dito pra mim que o único jeito de resolver era tomar anticoncepcional e eu não queria. Então eu tentei de tudo, tentei, não funcionou. E calhou de eu conhecer o Rafa no começo, foi em janeiro de 2021. E a gente engatou no namoro, então eu falei, bom, vou começar a tomar um anticoncepcional para prevenir, né, a gravidez e também o tratamento das espinhas. Comecei a tomar um anticoncepcional, eu tomava aquele anticoncepcional chamado Yumi, foi o ginecologista na época que receitou. Só que esse anticoncepcional, quer dizer, o uso do anticoncepcional, não esse em específico, né, não foi muito benéfico para mim, eu não gostei porque nunca tinha usado, comecei a usar assim aos 20 anos, 21 anos. Eu inchei bastante. Fiquei muito inchada. Claro, minhas espinhas melhoraram, tanto é que hoje mesmo eu não tenho mais, né? Mas aí também já são outros 500, mas enfim. Eu fiquei bem inchada, eu tinha variações de humor, tinha uma TPM horrível, né? No caso, a minha irmã tinha acabado de falecer, então eu tava passando ali por um quadro de ansiedade. O anticoncepcional, ele não ajuda muito com essas coisas, né? Até dizem que pioram, principalmente a questão de ansiedade. E eu realmente comecei a perceber essa piora. No começo, tudo foi muito tranquilo, né? A adaptação do corpo, deu tudo muito certo. Mas depois eu não gostei de ter tomado anticoncepcional nem nada. Tava me afetando, tava afetando minha vida pessoal, tava afetando minha vida com o Rafa. Então eu falei com ele, bom, eu quero parar de tomar. E aí a gente vai ter que se prevenir de outras maneiras. Tudo certo, o Rafa super topou. E eu realmente decidi que iria parar de tomar um anticoncepcional. Eu não sei quando que foi isso, março desse ano, 23, eu decidi parar de tomar um anticoncepcional. E aí, no caso, a gente estava se prevenindo de outras maneiras. E aí, seguimos a vida, estávamos vivendo lindamente, até que um dia, eu tava no serviço, segunda-feira, e aí eu senti alguma coisa assim em mim, espirituosa, mas realmente. Falei, meu Deus, tô grávida. Não sei explicar, senti assim. Eu mandei mensagem pro Rafa e falei assim, olha, eu acho que eu tô grávida. Ele, que nada, você tá surtando porque a gente não tá com anticoncepcional. Aí eu falei assim, não é coisa da minha cabeça, eu tenho certeza que eu tô grávida. Isso foi numa segunda. Passou-se os dias, no caso assim, né, passou segunda, terça-feira, eu tava com sintomas meio de TPM. Eu tava entrando na fase da TPM realmente para menstruar. Aí eu falei pra ele assim, ai, tô me sentindo meio esquisita. No caso, ele e o Rafa, eu falei pro Rafa que eu estava me sentindo meio esquisita, né? Eu falei assim, tô com sintomas esquisitos, não tá normal, não é uma TPM normal. Aí ele até zoou, tirou uma com a minha cara, falou assim, mas o que que você tem? Você tá sensível? Você tá com vontade de comer doce? Você tá inchada? Né? Tudo sintoma de TPM. Eu fiquei assim, verdade, tudo sintoma de TPM, mas tava diferente, eu sabia que tava diferente. E Rafa ficou tranquilão. E eu com isso na minha cabeça, martelando na minha cabeça. Até que eu falei, beleza, vamos comprar um teste desses de farmácia, né, esses os mais baratinhos assim, de palitinho, e vamos fazer. Eu fiz esse primeiro teste, gente. Isso foi mais ou menos, tipo, quinta-feira, vamos pensar. Mentira, foi na quarta-feira. Fiz na quarta-feira de noite. Comprei lá o palitinho e fiz. É positivo, a gente sabe que são 2 palitinhos, né? 2 risquinhos escuros. Eu fiz esse teste e a segunda linha deu muito, absurdamente clara. Tava muito clara. Só que eu tava vendo, né? E aí eu comecei a ficar louca, porque eu mostrei pro Rafa e falei assim, olha, você tá vendo que tá claro? Ele ficou,
Claro que não, você tá doida, para de, né, ficar viajando. E eu falei, não, eu tô vendo, mas tava muito clara mesmo. Eu já comecei a desconfiar, mas assim, fui pesquisar na internet sobre essa segunda linha muito clara e tal. E aí você via de várias coisas, porque eu via gente dizendo assim que podia ser erro do teste, era melhor comprar outro. Tinha outras pessoas que diziam que era questão de evaporação. E aí tinha gente que dizia que era negativo, certeza, enfim. Falei, bom, vou esperar, porque eu pesquisei e aí dizem que o hormônio ele vai duplicando conforme os dias, né? Bom, se duplica, não vou fazer esse hoje, amanhã eu faço um novo. Era quarta-feira, na quinta-feira eu fui e comprei um novo. Quando eu fiz esse segundo teste, na quinta-feira de noite, a linha que tava clarinha ainda estava clarinha, só que ela ficou um pouquinho mais escura. E aí eu falei, pronto, tô vendo essa linha aqui, não é possível que eu tô vendo essa linha sozinha. Aí eu fui mostrar pro Rafa, falei assim, você tá vendo essa linha, né? E ele falou, agora eu tô vendo. Só que assim, o Rafa, ele ficou meio... ele ficou meio assim em cima da corda, porque ele mesmo disse depois pra mim que ele queria esperar um resultado de verdade, que desse lá, né, grávida, porque ficar apostando muito nesses testes, aí a gente acaba ficando feliz ou preocupado, né, para algumas pessoas. É um sentimento que era pra ter sentido naquele momento. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fui, peguei esse teste novamente, fui pesquisar sobre essa bendita dessa linha e ninguém tinha uma resposta pra me dar. Não vai ter jeito, vou ter que comprar um Clear Blue, né? Vou ter que comprar um teste um pouco mais caro. E, bom, já gastei com um, gastei com outro, vou ter que pagar mais um, dessa vez vou comprar um bom. E comprei um Clear Blue. Eu trabalho viajando, né? Eu faço algumas visitas no meu trabalho. Naquela semana dos testes, já tinha se passado, né? Quarta, quinta, chegou na sexta. Sexta-feira eu tinha uma visita pra fazer em Jundiaí. E aí peguei, me arrumei, comprei esse teste e fui fazer a visita. Falei assim, na hora que eu estiver voltando, eu vou fazer esse teste, porque aí eu já volto com a notícia. Se for positivo, é uma notícia, se for negativo, outra notícia. Peguei e fui trabalhar. Trabalhei o dia todo pensando nesse teste, gente. Beleza. Fiz lá meu serviço e tal, deu o horário de voltar. E aí eu fui de carro, né, no caso pra Jundiaí. Quando eu tava voltando, eu parei no Frango Assado. E eu tinha avisado uma amiga, né, do meu serviço, a Denise. Eu falei, olha, comprei um teste e vou fazer aqui no Frango Assado. Olha, no caso eu tô com esse teste aqui também, eu tenho todos eles guardados, só que ele some, né, aqui o resultado, mas eu ainda tenho ele guardado. Comprei esse aqui da Kerbu e fui fazer o teste. E aí tem todas as instruções, como é que você faz. Você tem que fazer xixizinho no palitinho, né, dele, que vem aqui assim. Você faz xixizinho aqui, você fecha, e aí você deixa ele lendo. E aí ele fica piscando aqui. É uma ansiedade pura. Se você tem ansiedade, esse é o pior momento da sua vida. E ele fica lendo. Então eu falei, tá bom, tô fazendo xixi, vou fazer xixi. Coloquei, botei assim em cima do meu joelho, de cabeça pra baixo, né? Falei, vou me limpar enquanto ele está calculando ali. E eu, assim, gente, pra mim, eu sabia que eu tava grávida, só que eu não tava acreditando. Pra mim, eu não sabia o que esse teste ia dar, eu não sabia que ia dar positivo ou negativo, eu não sabia. E aí, sei lá, deixei ele lá virado pra baixo. Fui, me limpei, bonitinha. Aí na hora que eu virei, assim, na hora que eu virei o teste, tava grávida. E na época eu tinha dado de 2 a 3 semanas. E aí eu nem sei que reação foi a que eu tive, porque eu fiquei olhando assim pra esse teste e falei assim, que? E aí foi engraçado, porque eu tirei uma foto minha, vou ver se eu coloco ela aqui, eu tirei uma foto minha assim que eu vi essa minha reação. Fiquei sem acreditar. Estava grávida de 2 a 3 semanas, e é engraçado, né? Assim, pra mim o sentimento que eu tinha tido no começo dessa semana, que foi na segunda-feira, da semana da história, né? Eu sabia que tava no começo. Eu sabia que eu não tava grávida de tempos, eu sabia que eu tava no começo. E realmente, de 2 a 3 semanas, tava muito no começo, né? E aí, deu lá o resultado, que eu tava grávida, eu acabei ligando pra essa minha amiga, a Denise, porque ela tinha falado, né? Ah, quando sair o resultado, me avisa. Deu grávida. Na hora que eu liguei pra ela pra contar, ela já tava chorando. Achei isso tão engraçado, porque eu pensei que eu ia chorar, mas eu não consegui. Descobri que tava grávida, falei, não vou contar pro Rafa.
vou planejar uma surpresa ali. Era uma sexta-feira, eu nem lembro se nessa época eu já tinha recebido ou não, então provavelmente estava sem dinheiro. Falei, vou fazer alguma coisa simples. Aproveitei que eu tava no frango assado e comprei um pacotinho de chiclete da Fini. E aí fui pra casa, assim, feliz, gente. Dirigindo, eu e o neném, que tava desse tamanico, né? E, nossa, super feliz. E aí tem outra coisa, né? O Rafa sempre teve muita vontade de explorar esse lado da paternidade. Eu também sempre tive vontade de ser mãe, só que era uma ideia pra mim que tava meio assim... Tô preparada? Não tô? Quero? Não quero? Enfim... Só que eu tinha prometido pra mim, sempre prometi pra mim que se em algum momento da minha vida eu descobrisse que eu estava gestante, né, que eu estava grávida, e não foi planejado, eu não ia me permitir sentir nada que fosse ruim. Então eu não ia me permitir sentir desespero, sentir tristeza, ai meu Deus, minha vida acabou. Eu prometi pra mim que quando eu descobrisse, a primeira coisa que eu ia sentir ia ser felicidade. Que feliz que eu estou. E foi assim que eu fiquei. Voltei pra casa e nisso... eu não tinha muito o que fazer, então eu inventei uma ideia aí. E qual que era a ideia? Eu peguei esse pacote aí de chiclete da Fini e falei pro Rafa que eu tava voltando pra casa com uma surpresa pra ele de comer, mas que ele ia ter que comer com os olhos fechados. E aí, tá bom. Cheguei em casa, falei pra ele sentar no sofá, botei o celular pra gravar. Vou ver se eu coloco aqui pra vocês também verem o dia que eu gravei, né, da reação dele. E falei pra ele, ó, fecha o olho, vou te dar uma surpresa pra você experimentar. Dei um chicletinho na boca dele, falei pra ele tentar adivinhar o que que era, e ele, doce, gostoso, um chiclete. Aí eu falei, bom, abre o olho. E quando ele abriu o olho, eu mostrei o testezinho, né? Algo simples, gente, porque eu não tinha tempo pra inventar nada, comprar caixa, comprar sapatinho. Eu tava tão ansiosa que eu queria tanto contar pra ele, porque eu passei a semana toda perturbada. Então eu falei, não, eu vou contar logo. E aí foi isso. Eu mostrei assim pra ele, e ele... No vídeo tem a reação dele, né? No caso, eu comecei a chorar, eu fiquei o dia todo feliz, pensei que eu ia chorar, mas na hora que eu vi o Rafa, na hora que eu contei pra ele, eu comecei a chorar, não teve jeito, desabei de chorar. E ele super feliz, super feliz. Ele conta que, assim, ele teve naquele momento o estalo de que chegou a vez dele, sabe? Chegou o momento dele. E foi isso, contei pra ele, o Rafa já ficou sabendo, e a gente, no mesmo dia a gente quis contar pra todo mundo. Aí a gente já ligou ele ligou pra mãe dele, a minha sogra ficou super contente, gritou no telefone, enfim. Aí depois a gente ligou pros meus pais. Os meus pais tiveram uma reação bem amena, porque não é o primeiro neto, vai ser o terceiro, na verdade. Contamos pros nossos pais, o Rafa depois contou pro pai dele, contei pra uma prima minha muito próxima e contei pra uma outra amiga muito próxima também de serviço, também chorou. Eu tenho print de todo mundo chorando. Contei pros meus amigos próximos, claro, também. A gente ficou com essa novidade aí guardada pra gente. Depois que se passaram algumas semanas, acho que tinham passado 2 semanas mais ou menos, aí a gente postou na rede social e tal, eu postei o videozinho lá com ele. E aí a partir daí a gente já tinha se estabelecido grávidos, a gente já sabia que seríamos papais, né? E foi muito legal. E é engraçado porque, assim, logo que a gente descobriu, e eu tava de 2 semanas, gente, sabe? É muito pouquinha coisa. A gente já ficou assim, meu Deus, o que é que eu faço? E o que que eu fiz? Eu comprei um berço. Então, com 2 semanas, nenenzinho desse tamanhozinho, eu já comprei logo um berço. Só comprei isso também, que depois a gente falou, não, vamos se organizar primeiro, né, mentalmente, vamos ver o que que a gente tem que fazer aqui, porque a gente ainda tem que terminar de decorar aqui nosso apartamento. Mas foi uma bênção. Então, basicamente, essa foi a história de como eu descobri que eu tava grávida. Uma história não muito misteriosa, como eu falei, mas é algo novo, né? Como sempre, tanto pra gente como pra qualquer um, porque ninguém tava esperando. E agora, só vocês acompanharem os outros vídeos que eu vou falando mais um pouco, vou abordando outros assuntos dentro dessa questão aí da descoberta da gestação. Conforme forem surgindo novidades, eu vou fazendo mais vídeos aqui pra vocês, tá bom? Acompanhem aí e até mais. Beijos!